O programa Gente em Destaque recebe hoje o vice-presidente da Associação Brasileira de Teólogos, Kleber Hens. Membro da Academia Jacareiense de Letras, Kleber lançou em 2012 o livro O Mestre da Oração. O livro tem o objetivo de ajudar as pessoas que querem orar, mas acreditam que não sabem. Hens reuniu diversas orações bíblicas e as organizou no que se pode ser considerado o manual de orações das mais variadas necessidades. Dentre elas estão orações para os filhos, pelos pais e pelos cônjuges. Nesta entrevista, Kleber vai falar sobre religiosidade e suas consequências. Teólogo de formação, ele vai contar se, em algum momento da vida, teve dúvidas de qual caminho seguir. Também vai falar sobre como foi a sua infância e como foi sua chegada em Jacareí. Temas polêmicos, como por exemplo, os crimes cometidos pelas igrejas nos séculos passados, também vão ser abordados no Gente em Destaque. E ainda, o novo Papa. Será que Hens tem acompanhado o trabalho de Francisco? E qual a opinião dele sobre o pontificado? Bom, Kleber, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, por aceitar o nosso convite. O senhor nasceu em Minas Gerais, né? Nasci em Mar da Espanha. Uhum. Não gosto de falar que é em Minas para ficar como estrangeiro. E como é que foi a sua infância lá? Fala um pouquinho como é que é essa cidade de Minas Gerais. É uma cidade antiga, já tem quase 200 anos. Então é uma cidade pequena, que o povo só nasce e sai para trabalhar fora, né? Deve estar com seus 12, 15 mil habitantes atualmente. E eu nasci na fazenda, né? Meu avô era dono de uma grande região, pai da minha mãe. O meu pai tinha uns sítios. E nós vivemos... A minha infância foi ali, no sítio, né? Na fazenda. E desejei estudar. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, ainda na adolescência, né? Dei um golpe no meu pai, na realidade. E saí, fui para lá, avisei ele, mandei uma carta dizendo que eu estava trabalhando e estudando lá, né? E aí fiquei até começar a andar para outros locais. Os seus pais eram religiosos? Como é que era a religião nessa parte sua da infância? A religião, todo brasileiro, quase que todo mundo, tem pelo menos um pouco de religião, né? Mesmo os ateus, ele está escondendo de alguma crença. Meu pai veio de origem luterana, da Alemanha, né? E minha mãe, origem católica. Mas fui criado na Igreja Católica. Veio um padre muito especial para a igrejinha lá da roça, da Holanda, e conquistou toda a família, né? Da minha avó, a mãe do meu pai, as minhas tias, e fomos criados na Igreja Católica até os 17 anos, quando eu fui para outra igreja, agora evangélica, né? E os primeiros estudos foram ali mesmo, na fazenda, ali? Como é que foi? Os primeiros estudos, na realidade, meu pai que me deu, né? Passou, e quando eu cheguei no grupo escolar, Estevão Pinto, lá em Mar da Espanha, eu só fiz a prova e tirei o primeiro lugar de toda a classe. Na realidade, tirei o diploma em primeiro lugar, frequentando só 6 meses ali, né? Que existia o primário, depois tinha a admissão, né? A admissão eu já fiz no Rio de Janeiro, para o ginásio. Fiz o ginásio, segundo grau, e a faculdade também no Rio. Você falou que desejou estudar, daí foi para o Rio. Sim. E, entre aspas, aí enganou o seu pai, né? Como é que foi isso? O senhor foi para lá sozinho? Como é que foi? Eu fui sozinho. Eu tinha passado por um colapso nervoso muito forte, né? Porque eu era um menino muito ativo. Eu xingava demais os animais, brigava e tinha uma atividade muito grande. O meu grande amigo era um cachorro grande, que eu brincava muito com ele à tarde, né, todas as tardes. Mas agora eu vou para a igreja evangélica, naquele tempo tudo era proibido, né? Você chutar uma bolinha com os colegas já estava indo para o inferno, coisas assim. Então eu desejei ser missionário, né?
e fui para o Rio com esse ideal de estudar. E mesmo que eu estava condenado pelos médicos, eu fui. Se eu morrer aqui no trabalho, não importa, né? Comecei a trabalhar numa fábrica, depois que terminei o ginásio fui trabalhar num hospital, na diretoria, administração de um hospital. E aí já saí de lá, já estava no meio do seminário, né? Faculdade Teológica. Os médicos da sua doença, desse colapso nervoso mesmo? Hoje inclusive sou psicanalista, eu sei muito bem que é pânico. Mas médico da época não sabia o que era isso, né? Então meteram injeção na veia, nos músculos, estou com os músculos duros até hoje, de injeções. Chegava no médico já com medo, né? O coração disparava, ele metia remédio para diminuir a arritmia. E na realidade, quando passou um ano depois que eu já estava trabalhando, naquele tempo era fácil de se aposentar no INPS, né? E quando fui no médico, ele riu da minha cara, né? Que não tinha nada. E aí que eu descobri que realmente eu podia tocar a vida para frente, né? Estou vivo até hoje. E o senhor escolheu essa vida missionária por qual razão? Alguma coisa se desenvolveu na sua infância para o senhor escolher isso ou não? Não na infância, mas agora, passando para a igreja evangélica, existe um lado chamado marketing, né? Que eu não entendia. Então as pessoas começam a dizer, você precisa de pregar o evangelho, senão você é culpado do sangue de alguém. E eu disse, eu preciso fazer isso, apesar que eu me julgava com aquele medo, aquele acanhamento, mas eu tenho que estudar, né? Mas nada disso me tirou, na realidade, o acanhamento. Só depois com as terapias que eu fui livre realmente de todo o pânico, de todo esse acanhamento, esse medo, esse pânico, né? Apesar que meti as caras para ir pregar o evangelho, terminando a faculdade no Rio, fui para o Rio Grande do Sul. Faculdade de Teologia. Teologia, E com esse ideal que eu estava servindo a Deus. Hoje eu tenho uma ideia e continuo com a minha espiritualidade, tanto é que um dos meus livros aqui é oração, né? Declarando a Bíblia. Eu tenho mais de 5.000 versículos decorados. Eu amo a Bíblia, creio nela, creio em Jesus do mesmo jeito que eu acreditava. Mas, infelizmente, eu não creio mais na religião pelas decepções que eu passei, né? Claro que eu não estou aqui dizendo que todo religioso. Eu estava lá pensando que eu estava servindo a Deus, estava servindo uma empresa religiosa, na realidade. Isso eu falo sem medo em qualquer lugar, né? É uma empresa que tem que ter lucro, que tem que ter patrimônio. O patrimônio acaba tendo mais valor do que o ser humano. Agora, a minha vida de ter pregado o Evangelho, ensinado, sou professor hoje de teologia, ensino particular, hoje mesmo vou dar algumas aulas ainda particular, tanto de teologia como de como preparar, né, sair lá da roça, mas hoje em dia eu dou cursos de como memorização, leitura dinâmica, e como você decorar ou memorizar as coisas mais fáceis, né? Mas eu fui com esse intuito de servir a Deus de todo o meu coração. E não estou arrependido deste meu ideal. Mas, na realidade, meu pai mesmo não aceitaria nunca se eu pedisse licença para ele, porque ele tinha vergonha dos amigos, né? E tudo. E, na realidade, não foi uma coisa tão boa para ele. Meu irmão mais velho hoje também é pastor, lá em Juiz de Fora. Toda a família, menos meu pai, acabou indo para a igreja. Mas, infelizmente, eu não tenho uma boa notícia para dar da igreja como empresa. Mas do Evangelho do Reino de Deus, eu sou apaixonado por ele. Quando seu pai ficou sabendo que o senhor ia para esse lado, ele não aprovou, então? Eu sabia que ele não aprovava, né? Eu lembro quando fui batizado nas águas, que uma igreja evangélica batiza, né, a maioria. Ele chegou para minha mãe e falou assim, olha, aqui, agora com esses meninos tudo, o que nós vamos fazer diante dos amigos, né? E na realidade eu fui para o Rio, não falei para ele, eu fui estudar. Eu mandava cartas para ele, que aliás eu tinha que mandar 2 cartas por semana, né? Ia uma para lá, outra para cá, então dava 2 por semana. Mas só contei para ele quando eu entrei realmente no seminário. E a reação dele foi qual?
Não, aí estava distante, ele não tinha mais aonde, né? E também ele era muito inteligente, assim, tanto é que foi ele que me alfabetizou, ele achava que os professores sabiam menos do que ele, e tal, e era uma realidade, né? Só que ele não me socializou, ensinando em casa. O senhor ficou muito fechado. Fechado. Né? Eu, na realidade, fui me sociabilizar lá no Rio de Janeiro, né? Socializar, melhor. E aí eu apanhei bastante, o mineiro chegar no Rio, trabalhar, estudar, a gente sofri muito, viu? Mas me vi livre, mas senti uma liberdade muito grande também de ter saído de casa e poder estar ali sozinho, né? Qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou nessa época de se libertar desse seu pânico, por exemplo, de explorar esse seu lado como missionário, como pastor? Qual foi a maior dificuldade? Eu tinha uma certeza, que não foi verdadeira, que os estudos iam me trazer esta libertação, que eu me libertaria de tudo isso, né? Mas não tive realmente o estudo só não vai, porque é caso psíquico, né? Tem que ser um tratamento. Psicologia quase que não existia na época. No meio evangélico, inclusive, até hoje ainda tem bastante preconceito, né? Que dirá naquele tempo. Então, nunca cogitei esse lado. Mas quando fui ser missionário, bater nas portas, eu só ia porque na minha mente eu estava obedecendo o que Deus tinha ordenado, né? Mas com um medo terrível. Mas eu tentava fazer o melhor. E realmente fiz o melhor. Tanto é que finalmente foi assim uma perseguição invejosa, porque realmente eu trabalhava mais, né? E os resultados são mais. Mas com tudo isto, não tirou todo esse pânico. Aí eu, sofrendo do coração, 5 médicos, mais de 50 receitas. Eu tinha que acreditar, né? Agora, para dirigir numa altura, era muito difícil. E, na realidade, foi a terapia, depois que eu comecei a estudar terapia, uns 15 anos para cá, que realmente eu me libertei, né? E nunca nesse tempo todo, mesmo no comecinho, ou com essas decepções que o senhor falou, da igreja ser uma empresa, o senhor nunca balançou na sua religiosidade? Nunca teve dúvidas quanto a isso? Religiosidade, sim, mas na espiritualidade, não. Apesar que o povo pensa que o termo é o mesmo, né? Que a gente dedicar a uma religião, a gente está dedicando à espiritualidade. Não. A religião, ela criou, ela instituiu, e biblicamente não existe plano bíblico para ter uma religião instituída. Não sei se posso falar, se não puder vocês cortam depois, mas a católica foi instituída, chamada como a igreja máter, né, por eles, até hoje. E começou desse jeito, durante 1200 anos, até que veio a Reforma Protestante. A Reforma saiu de onde? De uma igreja instituída. Então, a partir daí, todas as igrejas começaram a ter o CGC e a ter tudo, e cada dia mais a Igreja Católica entrou muito na política. E, finalmente, a Igreja Evangélica está lutando para ser, quer dizer, não é o reino de Deus. Eu entendo hoje como teólogo, estudante da Bíblia, não um teólogo que estuda a religião e ficar preso às doutrinas de uma seita, que chamam denominações. Eu chamo sem medo nenhum, com todas como uma seita, e gosto de dizer isso, de espalhar o que eu creio assim, mas na realidade a gente foge à espiritualidade, porque a gente tem que trabalhar tanto, tem que obedecer tantas coisas, que não tem tempo nem para orar e estudar a Bíblia, né? E a gente vive naquela correria, como eu em Jacareí, eu amanhecia fazendo programa de rádio, eu anoitecia fazendo programa de rádio, né? As pessoas mais antigas aqui vão lembrar disso, em todas as rádios aqui, até aquelas que não eram legalizadas finalmente, mas em todas as legalizadas, né, que tinham 3 rádios aqui, eu tinha o maior número de programa. Então eu fazia realmente não como religioso, não, na época sim, eu pregava, como escrevia no jornal o Diário de Jacareí, né, uma coluna semanal, com o endereço da igreja, tudo eu tinha que citar não sei quantas vezes, porque eu estava trabalhando para uma empresa religiosa. Hoje eu continuo, quem ainda confia em mim,
que me convida para uma pregação, para um ensino, eu vou ensinar aquilo que eu entendo da palavra de Deus. E eu acho que todos nós temos o direito de interpretar a Bíblia. Eu tenho o direito de interpretar aquilo que ela fala para mim, você tem o direito para você. Cada um tem esse direito de interpretar aquilo, eu creio nela como a palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar. Mas geralmente a religião, a gente estuda não para a gente, mas para o outro. E a espiritualidade para mim. Tive uma experiência há pouco tempo, rapidinha, mas eu estava lá, falei, para que eu vou continuar aqui decorando? Eu tenho esses milhares de versículos decorados, né? Eu não estou ensinando mais, ninguém está acreditando tanto, porque se eu não estou preso a uma religião, o pessoal acha que eu vou falar mal, né? Tem medo, mas eu tenho ética, não vou fazer isso. E aí eu ouvi aquela voz interna dizendo, olha, mas você está estudando para você? Você nunca vai perder aquilo que você está pesquisando para você. Aí eu continuei, né? Eu tenho os meus momentos diários de memorização da Bíblia até hoje, né? Tenho esse livro que tem 1000 versículos aqui declarando a oração, declarando textos bíblicos na oração, que eu posso fazer orações inteiras aí, né? Totalmente memorizadas. A Igreja Católica também, ela fez várias perseguições, né, nos séculos passados aí, matou várias pessoas. Foi muito forte, eu estudei muito a história. Porque as pessoas não sabem, mas a Igreja Católica também foi bastante... ela pisou muito nas pessoas também, né? Agora, eu descobri que a gente estudando o ser humano, nós podemos fazer alguma coisa para levar esse ser humano a Deus, que é muito mais fácil.